Bem, pessoal, boa noite. Olha, gente, hoje nós vamos fazer uma reunião especial por dois motivos. O primeiro, maior que todos, é a busca do Espírito Santo, que está acima de tudo na nossa vida. O segundo motivo é agradecer a Deus por 21 anos do Ministério da Fé Bíblica, que nós começamos lá no ano 2000, lá na igreja de cima, lá onde está o pastor Rodrigo hoje. Então nós começamos a obra do zero, sem apoio de nenhuma outra igreja. Não tínhamos uma igreja sede em São Paulo que ajudava a gente, nada. Começamos do zero, na direção do Espírito Santo, porque nada, gente, sem a direção do Espírito Santo naufraga tudo. Todo projeto que se faz fora da direção do Espírito Santo não dá em nada, é furo na água, como se diz, né? Mas quando a gente tem uma direção do Espírito Santo e segue fielmente, a gente não é perfeito, temos falhas, mas mesmo assim, quando uma pessoa tem uma direção de Deus e segue aquilo até o fim, Deus honra. É a perseverança daquele que tem dentro de si o Espírito de Deus. Agora, o Espírito Santo, ele está dentro de mim e também está dentro de você, se você aceitou a Jesus. Se você aceitou, ele já habita em você. Talvez você ainda não fale em línguas, né? Como a Bíblia ensina. Talvez você ainda não foi cheio do Espírito Santo, mas isso aí é uma outra etapa. O fato de você ainda não falar em língua estranha quando ora, não significa que o Espírito Santo não está em você, ele já está sim. Ser cheio do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas é uma outra etapa. Mas, apesar do Espírito Santo habitar na gente, em mim, em você, apesar do Deus vivo habitar em mim, em você, porque o Espírito Santo é Deus, ele é Deus, ele não pode nos ajudar se a gente não for obediente e perseverante. Gente, é obediência à palavra e perseverança, ou seja, obedecer a Deus nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos em que o vento está ajudando e nos momentos em que o vento está contra. Nos momentos em que você está descendo o morro, como diz, né? Para descer o morro, todo santo ajuda, né? Mas para subir, muitas vezes é complicado. Mas a gente tem que obedecer a Deus e servir a Deus em todos os momentos e perseverar. Ou seja, nunca desistir. Desistir do quê? Desistir daquilo que Deus prometeu para a gente. Porque a gente não toma posse das promessas de Deus, presta bem atenção. A gente não toma posse das promessas de Deus de braço cruzado. Não é de braço cruzado que você é cheio do Espírito Santo. Não é de braço cruzado que você recebe a tua cura. Não é de braço cruzado que você recebe a salvação para a tua família. Não é de braço cruzado que você recebe prosperidade. Tudo isso Deus promete, mas não é de braço cruzado. Não é de braço cruzado que você recebe poder de Deus. Não é de braços cruzados que você vai para o céu. A nossa salvação, ela é dada gratuitamente por Deus, a gente recebe pela fé, mas como a Bíblia ensina, a gente tem que segurar, a gente tem que mantê-la, tem que perseverar até o final. E aqueles que perseveram, Deus honra. Amém, pessoal? Diga comigo, aqueles que perseveram, Deus honra. E honra mesmo, pode acreditar. Quantos de nós aqui, gente, por perseverar, já não recebeu tantas respostas grandes de Deus? Quantos de nós aqui, que por perseverar e obedecer a Deus, já não viu respostas grandiosas de Deus, gente? Só que muitas vezes a pessoa, ela recebe, ela persevera, obedece por um tempo, depois parece que dá uma esfriada na fé. Naquele tempo de frieza espiritual, você não recebe nada. Então o bom seria que a gente permanecesse quente na fé, vamos dizer assim, fervorosos na fé, e jamais retrocedêssemos, quer dizer, jamais voltássemos atrás, por nada. Você sabe que muitas vezes o diabo tenta fazer a gente retroceder, né? O diabo, ele é esperto, ele pode ser desgraçado, maldito, ele pode ser um grande desgraçado, ou o adjetivo ruim que você quiser falar. Mas tem uma coisa que ele não é: burro.
O diabo não é burro, ele é inteligente, ele sabe enganar, ele sabe manipular, ele sabe envolver, ele sabe como derrubar um crente. Então muitas vezes o diabo se levanta contra você para tentar fazer você voltar atrás, para tentar fazer você desistir da fé, para você dizer: está muito difícil. Quando não era crente não acontecia isso. Não, acontecia pior, só que você estava cego e você não via. Essa que é a verdade. Muitas vezes você fala assim: a luta está grande, não vou aguentar. Você vai aguentar sim. Deus jamais te chamaria para o caminho se você não tivesse condições, e se não tiver, Ele te capacita. Então por que o diabo ele quer derrubar tantas pessoas, quer desanimar e quer fazer a pessoa retroceder na fé? Sabe por quê? Porque o diabo, melhor do que nós, porque ele já foi anjo de Deus, ele ainda é um anjo, né? Mas é um anjo do mal hoje. Ele é o Satanás. Lúcifer é uma palavra que não existe na Bíblia, tá? Se você for procurar o nome do diabo, cadê o Lúcifer? Você não vai achar, tá bom? Lúcifer é uma palavra latina, que significa cheio de luz, apenas isso, tá? Mas o nome é Satanás. Agora, olha só, Satanás já foi um anjo de Deus, ele estava diante da face de Deus, querubim ungido. Então ele sabe, ele conhece Deus melhor do que nós, e porque ele conhece Deus melhor do que nós, ele sabe que Deus é fiel. Amém, pessoal? Amém. Diga: Deus é fiel. O que significa isso? Significa dizer que cada letra, cada pingo de i que está na Bíblia, Ele vai cumprir, se a gente não desistir. Cada promessa dEle, Ele cumpre, seja lá o que for, porque para Deus não tem coisa grande, não tem coisa maravilhosa. O que para a gente é maravilhoso, para Deus já está feito. Olha aí, a questão é a gente. Então o diabo sabe que se a gente perseverar, Deus não tem para onde fugir, Ele tem que cumprir, porque Deus não vai negar a palavra dEle. A palavra de Deus é a garantia da fidelidade de Deus. O que está escrito tem que acontecer. Repito, se a gente perseverar. Então, já que nós temos dentro de nós que já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, porque essa é a única condição do Espírito Santo habitar em nós. Já que nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo habita em mim e habita em você, vamos aproveitar essa presença do Espírito Santo dentro de nós, gente, porque é Ele que nos dá força para perseverar, Ele que nos capacita, Ele que nos conforta, Ele que nos consola. O poder, se temos algum, vem dEle, vem dEle. Quando nós oramos por alguém para expulsar um demônio, não é a gente, é a unção do Espírito Santo. Quando a gente ora por uma pessoa enferma, não é a gente que cura, é o Espírito Santo em nós que faz a obra ali, mas a gente está sendo usado por Ele, entendeu? Então vamos aproveitar o Espírito de Deus habitando em nós, vamos aproveitar, é de graça, foi dado de graça. Muita gente, muito crente, tem o Espírito Santo, mas não aproveita, porque não se entrega para Ele, não se esforça, não se empenha, qualquer coisa quer desistir, qualquer coisa quer murmurar, qualquer coisa quer brigar. Isso não é papel de crente, gente, isso não é papel de crente, né? O que Deus espera da gente? Fidelidade. Deus espera a fidelidade da gente. Então sejamos fiéis a Ele, obedecendo e perseverando. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor, então. Pronto? Vamos cantar um louvor com alegria. Eu gostaria que você não tivesse timidez, bata palmas, se alegra. Você vai dizer: pastor, o que o senhor falou está certo, eu não devo murmurar, mas os problemas que eu estou passando, o senhor não sabe. Eu não sei, e eu saber também não vai fazer diferença. O que importa é que Deus sabe. E outra coisa, presta bem atenção, Deus quer que você confie nele. Joga os problemas lá fora, pense em Deus agora, se concentra na presença de Deus agora, se concentra no Espírito Santo agora, se alegra. Deus falou para mim e para você, está na Bíblia. Ele falou assim, jamais te deixarei, e de modo algum eu te desampararei. O que significa isso? Você nem vai ficar sozinho e nem vai ficar de mãos abanando. A provisão que você precisa Ele vai dar. Apenas confia, deixa Ele fazer a obra na tua vida. Amém, pessoal? E a preocupação não deixa Ele te ajudar, tá? Então joga a preocupação fora e louve ao Senhor com palmas em nome de Jesus. Vai! Deixe a tristeza de lado e venha ser feliz com a gente. Existe a felicidade pra quem tem fé e olhar pra frente. Quem tem Jesus não vive triste, vive contente. Vive contente.
frente. De novo, vai, deixa a tristeza de lado. Deixe a tristeza de lado E venha ser feliz com a gente. Existe a felicidade pra quem? Pra quem tem fé e olhar pra frente. Quem tem Jesus? Quem tem Jesus não vive triste. Vive o quê? Vive contente. Olha, levanta a mão e canta: eu tenho a vitória. Eu tenho a vitória, a vitória. Eu sei que ela é minha. É muito minha. Eu já tomei posse. Determinei, ela é minha. Agora só a igreja, vai. Pode cantar, ela é tua. Determinei, ela é minha. Agora aponta o dedo da pessoa e fala: você que já chorou bastante e até molhou o travesseiro. Dívidas e preocupações tem tirado teu sossego. Deus te dá hoje a saída. Pra tua vida tem jeito. Agora levanta o punho e diga: eu tenho a vitória, a vitória. Eu sei que ela é minha. É muito minha. Eu já tomei posse. Determinei, ela é minha. Eu tenho a vitória. Eu tenho a vitória, a vitória. Eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse. Determinei, ela é minha. Mais uma vez, canta, só a igreja: eu tenho a vitória. Pode berrar, porque é tua mesmo. Determinei, ela é minha. Eu tenho a vitória. É muito minha. Determinei. Então dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Sabe por que a vitória é minha e é sua? Porque ela já foi comprada na cruz por Jesus. Ele estava na cruz comprando a minha vitória e a tua, gente. Ele comprou para a gente. Agora a gente tem que fazer o quê? Tomar posse. Fala: eu devo tomar posse da minha vitória. É interessante, olha. É assim, ó. A pessoa pergunta: você me deu a vitória, por que eu estou passando por isso? Porque você não tomou posse. É como se Jesus comprasse para você. Não tem dinheiro para comprar, mas ele foi lá e comprou com o sangue dele. Amém. Deixou na porta da sua casa. Sem que fazer? Abrir a porta, pegar, desembrulhar e usar. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam: se ele já me curou, se ele já me deu a vitória, por que eu passo por isso? Tem que tomar posse, tem que pensar assim: se ele já fez, então eu não aceito o contrário. Se ele já fez, eu vou agir como que já se fosse meu, e já é meu, né? Eu vou falar como um vitorioso, pensar como um vitorioso, agir como vitorioso, não como um arrogante, tá? Não é melhor do que ninguém, não é isso, gente, tá? Mas é você pensar como quem tem a vitória. Não é pensar: estou sofrendo, quem sabe um dia. Não, isso aí é conversa de gente que não é ruim, mas é gente que está fora da palavra. Fora da palavra. Dentro da palavra é minha, eu tenho, eu posso, porque aquele que habita em mim, que me fortalece, é maior do que aquele que está no mundo. Amém, pessoal? Curva a sua cabeça, vamos adorar ao Senhor Jesus. Vamos dizer que nós o amamos, que nós o adoramos, que nós o exaltamos. Agradeça a Deus pela tua vida. Agradeça a Deus através desse louvor, por você estar aqui hoje, por ter a oportunidade, nós todos, de ouvir a palavra do Senhor. Agradeça porque o Espírito Santo habita em você. Adore a Deus. Te amamos, Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos. Te amamos, Jesus. Jesus, te amamos. Aleluia. Jesus, te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Levanta as mãos para o céu e diga: te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos.
Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Jesus, te adoramos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Diga, te louvamos. Te louvamos. Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Te louvamos. Te louvamos. Aleluia. Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Jesus, te louvamos. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Agora diga, te exaltamos. Te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Te exaltamos, Te Jesus. exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Jesus, te exaltamos. Te exaltamos, Te Jesus. exaltamos, Jesus. Agora você fale com Deus então. Abra o seu coração. Pode falar com o Senhor. Peça a Ele aquilo que você necessita. Adore-o em oração. Na linguagem dos homens. Na linguagem dos anjos. Glórias a Ti, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus. Te exaltamos, Senhor Jesus. O Senhor é a fonte da nossa vida, a razão da nossa existência. Estamos aqui por Tua causa, Senhor Jesus. Porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas pela obra que o Senhor fez naquela cruz, estamos aqui como filhos do Deus Altíssimo, para te adorar, para te louvar. Que assim garabasiria, na rabia covandolia, pianco na machalia, andei, brabasilia, andrebasiria, roba covachole, piando a gabasalha, rama cabia covacim, glórias a Deus, ramanafasulha, pecovachum tarabacai, glórias ao Senhor, rabacovachum tarabachia de cabacintara. Ora na linguagem dos anjos. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora. Pode falar, pode orar, pode louvar. Rebeca, lingova sundarabashia, negácia, becária. Glórias a Deus. Rebinai, piecomandoria, piandorabashalia, kei, radecamanaria, pecovasundara. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Senhor Jesus, obrigado, obrigado porque é o Senhor na nossa vida, nos sustentando, nos fortalecendo, nos ajudando, transformando a nossa vida. Aleluia, glórias a Ti. E é por isso, Senhor, que mais uma vez nós dizemos que nós Te amamos. Te amamos, Jesus, Jesus, te amamos. Jesus, Te amamos. Jesus, te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos. Te amamos. Aleluia. Jesus, te amamos. Jesus, Te amamos. Jesus, te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Fala comigo, Senhor Jesus. Levanta as mãos para o céu primeiro. Espera aí, levanta as mãos para o céu primeiro. Fala assim comigo, Senhor Jesus. A minha vida depende da Tua vida. A minha existência depende do Teu amor. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor me chamou para a Tua luz, para que eu fosse luz do mundo, sal da terra, que eu fosse mais que vencedor. Por isso eu Te agradeço, porque além de tudo isso, o Senhor me fez ser Filho do Deus Altíssimo. Por isso, meu Senhor, eu Te agradeço mais uma vez pela minha vitória, pela minha bênção, pelo Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. Hein? Graças a Deus. Se você tem aí a sua Bíblia, abra, por favor, em Hebreus, no capítulo de número 10. É importante que você escute a palavra de Deus, tá? Porque você vai ver aqui
que alguém que escutou a palavra de Deus recebeu milagre. Isso não mudou, é até hoje assim. Aquele que dá ouvidos para a palavra de Deus e obedece, né, tem resposta. Então olha só, o escritor de Hebreus aqui, vamos chamá-lo de Espírito Santo, porque não importa quem foi, importa quem inspirou, e o Espírito Santo é que deu a inspiração para aquele escritor escrever a carta aos Hebreus. O Espírito Santo ali, ele estava escrevendo para uma igreja, e essa igreja pode representar qualquer igreja, de qualquer época, inclusive nós aqui. Como é uma palavra do Espírito Santo, ela não passa, ela permanece para sempre. Então, o Espírito Santo, porque ama a mim, a você, e amava aquele povo lá, aqueles crentes daquela época, no amor que ele tinha por eles, ele mandou uma mensagem para aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja precisava mudar. Era uma igreja que Deus amava, era uma igreja que Deus queria ver prosperando em todos os sentidos, principalmente no espiritual. Era uma igreja que Deus queria ver vencendo. Era uma igreja que o Espírito Santo queria ver tendo vida com abundância. Era uma igreja que o Espírito Santo queria ver ganhando o mundo para Jesus. Mas aquela igreja estava fraca, aquela igreja estava caída, aquele pessoal ali estava desanimado. Por quê? Primeiro por causa das perseguições, das lutas que eles tiveram por ser crentes. Pelo posicionamento da fé deles, eles foram perseguidos, assim como até hoje a gente é, né? Tem pessoas que não gostam da gente porque a gente é crente. Tem pessoas que olham torto para a gente. Quantos de nós aqui já não passou por uma situação semelhante? Alguém cutuca, alguém alfineta, né? Na sua empresa, onde você trabalha, na sua firma. Às vezes você pode ter algum colega de serviço que tenta dar uma alfinetada em você, alguma cutucada, fala mal. Às vezes na família mesmo. De repente você, por estar em Cristo, Deus começa a te abençoar, você começa a ser levantado. Gente, às vezes dentro da própria família da gente, tem gente que se revolta contra nós porque a gente está sendo abençoado. Já viu falar do olho gordo? Sim ou não? Diga, olho gordo. Olho gordo é aquela inveja que a pessoa tem do outro, né? Como eu sempre brinco aqui, tem pessoa que não tem olho gordo, tem olho obeso, né? Até escorre gordura pelo olho, vamos dizer assim, né? Não chora, sai gordura, né? É modo de falar. Tanta inveja que a pessoa tem, ver você feliz, alegre, lutando com a vida, na fé em Cristo, é claro, né? E vencendo, e portanto prosperando, sendo abençoado em todas as áreas. E tem pessoas, às vezes, da própria família que se incomodam com isso, se incomodam com a nossa fé, se incomodam com o nosso modo de agir, de falar, de viver. E a gente é perseguido, infelizmente existe isso daí. Mas também, aquele pessoal estava desanimando, porque eles não tinham até aquele momento uma palavra de Deus que os dirigisse a fazer da maneira certa, a agir da maneira certa. Então eles eram de cristãos, haviam aceitado Jesus, eram de Deus, mas as lutas tinham desanimado eles. Gente, nesses 21 anos de igreja, de ministério da fé bíblica, quanta gente que a gente já ganhou para Jesus, não? Quanta gente que a gente já evangelizou, quanta gente que a gente batizou nas águas, quantas pessoas que a gente ajudou a se levantar, quantas pessoas que a gente ajudou a compreender a palavra de Deus e a pessoa mudou de vida, não é? Dentre tantas pessoas, algumas já estão na eternidade, algumas com Cristo, outras, infelizmente, tem que dizer, se afastaram da fé, voltaram para o mundo. Muitas estão sofrendo no mundo, outras já partiram estando no mundo. Quer dizer que eu não posso dizer como é que está a alma da pessoa, não sou juiz, né? Tomara que tenha se arrependido em tempo, mas a gente não sabe. Muitas pessoas permanecem até hoje firmes na fé.
E o que a gente nota muitas vezes na pessoa é que não é maldade da pessoa quando ela enfraquece na fé, ou quando ela até mesmo chega a se desviar, ou então quando ela está abatida. Não é que a pessoa é má, nem é ruindade da pessoa. É falta da pessoa se apegar no que Deus fala. É falta da pessoa se apegar no que Deus diz. Então, quando Deus manda uma palavra para a gente, sempre aquela palavra é para nos levantar. Até mesmo quando é palavra de correção. Se o crente está no caminho errado, ele vai para o inferno se ele continuar assim. Então Deus manda uma palavra para a gente poder corrigir a atitude e voltar no caminho da bênção. Nessa terra, enquanto estivermos aqui, vamos sendo abençoados, e principalmente a bênção maior, chegar no fim dessa jornada na terra e ir para o céu, que é o que mais importa no final da história. Então Deus, Ele quer o nosso melhor, mas a gente precisa dar ouvido para a palavra dEle. Então o que nós vemos é o seguinte, presta bem atenção: quem hoje tem uma vida abençoada, quem está na fé, que tem uma vida de vencedor, é porque perseverou. Não é porque é perfeito, não é isso que eu estou falando. Perfeito no sentido de nunca errar em nada, nós não somos. Isso é só no céu. Mas mesmo assim, apesar da nossa imperfeição, a gente, no bom sentido, a gente teima, né, em buscar Jesus, em buscar a palavra, em não desanimar por nada. Essas pessoas estão sendo honradas. Mas também tem aquelas pessoas que desanimaram, mas não se apegam na palavra. Elas não reagem. E não, repito, não é questão de serem pessoas más, é questão de elas apenas não entenderem que elas precisam dar ouvidos para o que Deus fala. Porque se você der ouvido para o que Deus fala, Ele vai te honrar, Ele vai te confirmar, é Ele que vai te dar força, é Ele que vai mudar a tua história. Apenas ouça e pratica o que Ele fala, o resto é com Ele. Então aquela igreja precisava de uma mudança, e aquela igreja estava retrocedendo, ela estava voltando atrás na fé, estava desanimando, e Deus não queria isso. Então Deus mandou essa carta com um montão de lição. Mas aí chega no capítulo 10 de Hebreus, o Espírito Santo fala uma coisa muito forte para aquela igreja e também serve para a gente. O que o Espírito Santo falou para aquela igreja que serve para a gente? Vamos ler o texto aí. Capítulo 10, versículo de número 35. Pronto? Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Olha o que está escrito aí, ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Essa confiança, tem grande galardão. Olha para cá, para um pouquinho, vamos versículo por versículo para entender. Olha só, o Espírito Santo disse assim para aquela igreja, para o pessoal, para aqueles crentes, gente, eram crentes que nem a gente. Passavam pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, as mesmas tentações. O mesmo diabo que tentava eles, tenta a gente também. Mas o mesmo Espírito Santo que estava dando força para eles, é o que está aqui hoje, que é muito maior, quer dizer, infinitamente maior do que Satanás, né? O que ele falou? Não abandonem a confiança de vocês, ou seja, a fé. A palavra confiança pode trocar por fé, que dá no mesmo. Não abandone a fé, não abandone a confiança. Você vai perguntar, mas confiança em quê, pastor? Não abandone a confiança em Deus e nem nas promessas de Deus. Não abandone a sua fé no que Deus falou. Não abandone a sua fé no que Deus prometeu. Não volte atrás por nada, nem pelas lutas que você passa, nem pelas tentações que o diabo tenta colocar na sua vida, e nem pela influência de pessoas, porque muitos crentes acabam desanimando por influência de outros crentes até, aqueles crentes caídos. Isso eu sempre falo, gente, e vou dizer de novo: crente caído, você faz duas coisas: tenta trazer de volta, se não conseguir, não fica perto, ore, interceda, mas não fique de conversinha com crente caído, porque o diabo vai usar ele para tentar te derrubar também. Então você tenta trazer de volta para Jesus, você faz a sua parte. Não deu, fica cada um no seu canto, porque senão, repito, o diabo usa ele para te derrubar. Tem crente magoado, tem crente azedo, tem crente caído,
E o diabo vai usar eles. E eles se deixam usar. Eles se deixam usar. É muito ruim, né? Um crente trabalhando contra Jesus. Quando um crente tenta desanimar você, eu não vou mais na igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa é crente caído. Ele não sabe o mal que ele está fazendo. Se ele está desviado, é problema dele. Mas quando ele tenta tirar alguém da presença de Deus, aí ele vira um amaldiçoado. Por quê? Porque ele está tentando corromper o corpo que não é dele. Quer dizer, o corpo de Cristo. Um crente, nós como crentes somos corpo de Cristo. Quando alguém tenta tirar você da presença de Deus, ele é maldito, porque ele está tocando em alguém que é no próprio Cristo. Então, você tem que entender, não deixe nada desanimar você, nada, não importa quem fale o quê, fique na palavra, fique na fé, não, como ele fala, não abandona a tua fé, e ele explica o porquê. Ele fala, não abandone a vossa fé ou a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. O que é galardão? É recompensa. Galardão quer dizer recompensa. Galardão é recompensa. É recompensa porque você perseverou. O que ele fala? Não abandona a fé. Quem abandona a fé está retrocedendo. Quem abandona a confiança, não é que eu abandonei a fé. Se você já está murmurando assim, porque já abandonou, ou está quase largando. Volta, pega de novo. Pega as rédeas da sua vida na fé. Como diz a Bíblia, põe a mão no arado de novo. Faz aquilo que Jesus te mandou fazer, seja lá em que posição for, como obreiro, como pastor, como membro de igreja. Faz o que Jesus, seja fiel com Ele. Essa fé é que tem recompensa para a gente. Essa é a fé que faz com que Deus confirme o que Ele prometeu. E Ele prometeu, inclusive, o impossível para mim e para você. Amém, pessoal? Fala comigo, o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Senhor Jesus é o Deus do impossível. O meu Espírito Santo é o Deus do impossível. Amém. Ele é, e Ele pode fazer, Ele quer fazer. Agora você vai deixar? Diga, eu deixo. Então deixa mesmo. Mas não é deixar e ficar de braço cruzado. Eu deixo, faz, Senhor, faz. Não, você vai fazer, Senhor, faz, mas eu vou fazer a minha parte. Vou retomar minha confiança, meu ânimo, minha alegria. Os problemas da vida estão aí. Mas adianta ficar desanimado? Se adiantasse, todo mundo estava resolvido já, né? Porque o povo mais faz é desanimar, né? Então não adianta desanimar. Tem que voltar, retomar a sua fé e perseverar até o final. Repito, tentar te derrubar, o diabo vai, porque o diabo sabe que se você perseverar, Deus vai ter que cumprir a palavra dele. Se você continuar, veja, quantas pessoas hoje não buscam mais pelo batismo no Espírito Santo? Um monte. Mas eu orei, não fui batizado, não falei em línguas. Mas a promessa é para você, você perseverou? Eu perseverei. Não perseverou. Se você tivesse perseverado, estava duas coisas, ou ainda estava buscando, ou já tinha sido batizado no Espírito Santo, mas não estava aí desanimado. A verdadeira perseverança, ela se prova enquanto a gente não desiste. Então volta a buscar pelo Espírito Santo, como você fazia antes, volta a buscar, é promessa de Deus. Vai ter que, cada um é cada um, né? Mas para muitos tem que ter um esforço. É o esforço em se consagrar, é o esforço em desligar a televisão e parar de perder tempo com aquelas coisas. Não é, como eu sempre digo, não é pecado de televisão, mas tem pessoas que passam horas perdidas na frente de uma televisão, seja lá o que for, jornal, novela, videogame, série, né? Ou na frente do celular, e não passa 5 minutos orando. É o que eu sempre digo. Já pensou se a pessoa gastasse 2 horas que ela gasta num videogame ou numa televisão orando? Filho, seria uma potência espiritual. Seria uma potência espiritual. Mas o diabo ele engana, né? Ele vem tentar, você precisa relaxar, você precisa distrair um pouco. Você precisa buscar Deus, isso sim. Isso requer empenho. Sim, a gente fica cansado durante o dia. À noite o corpo quer dormir. Sacrifica o corpo. Bota ele de joelho. Bota ele para clamar a Deus. Você vai ver que mudança que você vai ter. Agora, só deitar e ficar reclamando lá da vida não adianta nada. E aquele pessoal estava assim. Tomara que você não esteja assim. Mas se tiver, Deus está falando essa palavra para você, porque Ele te ama e quer ver você lá em cima, abençoado, liberto, curado, cheio das bênçãos de Deus, vencendo todas as lutas que puderem aparecer. Então, não abandona a tua fé, por nada. Essa toalhinha que você vai receber hoje aqui,
Tem inclusive uma passagem bíblica ali parafraseada, colocada em outras palavras, né? Está assim, ó: não retrocedo, ponto de exclamação. Tenho fé e sou salvo, ponto de exclamação de novo. Quer dizer, sou salvo significa não só ir para o céu, mas sou salvo aqui na terra também. A palavra salvação, ela implica em todas as bênçãos de Deus na nossa vida aqui na terra, a começar por essa terra. Então, não esmoreça, não abandone a fé por nada. O problema no casamento fez você desanimar, o problema no serviço fez você desanimar, o problema com os filhos fez você desanimar, porque você buscou alguma bênção e não recebeu ainda, você ficou desanimado. Vira essa página de derrota da sua vida. Não é isso que Deus quer, Ele quer que você persevere. É como se Ele falasse assim, ó: confia em mim, que eu posso cumprir o que eu falei, mas prova que confia em mim. De que maneira? Não desista. Quando a pessoa desistiu e fala, não, eu creio em Deus, você crê coisa nenhuma, você me desculpe. O religioso, eu sempre uso essa palavra religioso no sentido ruim dela. Religião é uma desgraça. Nós não precisamos de religião, precisamos de Cristo e da palavra dele. É isso que a gente precisa. Sabe, o religioso, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, não abandonei Deus. Abandonou. A prova é que você está caído. Se você realmente cresce, estaria buscando. Eu sei que com dificuldade muitas vezes, debaixo de perseguição muitas vezes, mas a nossa fé é justamente isso. É o que estava acontecendo com aquele pessoal, gente. Eles eram perseguidos também, e Deus estava dizendo, olha, perseguição vocês vão ter. Não tem como eu evitar a perseguição para vocês, mas tem como eu proteger vocês na perseguição. Não tem como eu tirar vocês da luta, mas tem como eu, na tua luta, te dar vitória. Não tem como eu tirar a dificuldade do seu caminho, mas tem como eu te capacitar para superar essa dificuldade e você chegar lá na frente e receber o que eu tenho para você. Amém, pessoal? Diga amém. Vamos continuar lendo o texto aí. Capítulo 10 ainda, versículo de número 36. Olha o que ele diz, olha o que o Espírito Santo está dizendo agora. Olha que palavra atual, gente. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos, mas é atual porque é a palavra de Deus. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade do que, gente? Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. A promessa aqui é qualquer uma delas, inclusive a salvação, que é a maior de todos, como eu vivo dizendo para você. Mas você precisa, eu preciso, todos nós precisamos de cada vez mais perseverar. É perseverar na santidade, é perseverar na oração, é perseverar na palavra, é perseverar em fazer a vontade de Deus, é perseverar em resistir ao diabo, para ele fugir de nós, é você perseverar em crer no que Deus falou, é você perseverar em agradar ao Pai, é você perseverar em se dominar também, em você ser aquela pessoa que não é mais aquela pessoa irritada, briguenta, é um crente briguento. Para com isso, persevere em buscar o que Deus falou, seja uma pessoa de paz, firme, não é molenga, Maria mole não, é firme, mas de paz. Você vai ser uma pessoa pacífica, mas ao mesmo tempo firme, não é briguenta, é diferente, tá? Aquela pessoa firme que não abre mão da sua fé, que não abre mão, que não concorda com o pecado mesmo, que não concorda com o que é errado e ponto final. Você é firme, mas em paz, paz no coração e paz com as pessoas. Pelo menos da sua parte, né? Da outra parte já não sei, mas da sua parte, porque a Bíblia fala que a paz é um dos frutos do Espírito. Se nós estamos em Cristo, temos essa paz para produzir, né? Então tudo isso é agradar ao Senhor. E aí ele fala, né? Vamos perseverar para que, fazendo a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Levanta as duas mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo: Espírito Santo, me ajuda nessa caminhada, me fortalece, me capacita, me conforta, porque eu quero perseverar até o final, fazer a vontade do meu Pai Celeste e no final alcançar a promessa, e eu alcançarei em nome do Senhor Jesus, amém. Agora olha só, ele fala, depois de fazer a vontade do Pai, alcança a promessa, qualquer promessa, a tua cura, a tua libertação, tua família, mas principalmente a da salvação. Sabe por quê? Que hora que Jesus vai voltar? Que hora que ele vai voltar? Que horas que o Senhor Jesus vai voltar? Se você falar, eu vou te chamar de mentiroso. Não, se você falar a data, né? Ou a hora, né? Se você falar, ele vai voltar tal dia, porque é um profeta
só se for profeta do cão, né? Do diabo aí, né? Falou que ele vai voltar no final de 2022. Ele vai voltar no final de 2021. Ele vai voltar no ano... Mentirosos, falsos profetas, o diabo mesmo. Muitas seitas por aí passam vergonha até hoje, porque profetizaram quantas vezes que Jesus ia voltar, que já voltou, que a gente só não viu, e por aí fora vai. Existe isso daí. Ele falou, nem ele mesmo, o Senhor Jesus, nem ele mesmo como um homem sabia a hora. Como Deus ele sabia, como um homem não. Ele falou, só o Pai sabe quando se dará o momento da vinda dele. Mas como ele não falou, e a Bíblia, olha só, há 2000 anos, quando essas passagens foram feitas, aqui mesmo, você vai ler aqui, já falava que estava perto. Há 2000 anos já estava na porta. Imagina hoje em dia. Pode ser a qualquer momento. E aí, se Jesus voltar, para onde você vai? Você vai ficar na terra ou vai subir com ele? Depende. Depende da tua perseverança. Está na fé? Realmente está ali com a tua fé fervorosa, crendo mesmo no Senhor, servindo ao Senhor? Pode ficar tranquilo. Se ele voltar agora, você sobe com ele. Mas se você está molenga, como eu falei, Maria Mole, né? Estou desanimado. Parece o Jeca Tatu. Lembra o Jeca Tatu? Né? Aquele que tinha bicho, né? Aí tinha tomar um purgante lá, um negócio lá para limpar, né? Aí voltava o ânimo, né? A pessoa que tem bicho, ela tem desânimo porque os vermes comem a vitamina do corpo, né? Você come a comida, a vitamina, ao invés de ir para o seu corpo, vai para o bichinho, né? Aí você fica fraco, o bicho fica forte, você fica desanimado, né? Mas muitas vezes a pessoa está bichada espiritualmente. Está bem fisicamente, mas está bichada espiritualmente. Tem um demônio sugando ali. E não percebeu isso ainda? Coloca na sua cabeça vontade de desistir, vontade de desanimar. Tudo isso é demoníaco, gente. Pelo amor de Deus, vigia. Vigia. E olha, Deus não está falando essa palavra para condenar ninguém, nem para acusar ninguém. Mas Ele está falando essa palavra porque Ele te ama. Porque se Ele voltar agora, o que você acha que Ele gostaria que acontecesse? Se Ele voltasse agora, imagina, agora, pá! A trombeta toca, só os crentes escutam, e Ele volta. O que acontece? Ou melhor dizendo, o que o Senhor Jesus gostaria que acontecesse? Que essa igreja ficasse vazia, que não tivesse, desaparecesse todo mundo, porque é assim que vai ser o arrebatamento. Foi, acabou. Mas já pensou se Ele volta e fica um ou outro aí? Cadê o povo? Cadê o povo? Eu imagino o desespero. Por que eu não me firmei? Por que eu fiquei no pecado? Por que eu me acertei? Agora já foi. Talvez você se salve aí, se você escapar do anticristo, dos terremotos, das coisas que vão acontecer. Pode ser. Então, aproveita a palavra de hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Hoje é o dia da renovação da tua aliança com Deus. Hoje é o dia da tua retomada da tua fé. Hoje é o dia de você orar a Deus e clamar e falar assim: Senhor, tive frio na fé, me perdoe, me deixei levar. Problemas de casa, problemas na família, problemas no trabalho, problemas da vida. Não devia deixar essas coisas me afetar, mas eu me deixei, me perdoe. Me deixei levar pela palavra de um, pela palavra de outro. Fiquei contaminado. O que eu estou fazendo? Meu Deus do céu. Não é? A gente vê muito isso acontecer, infelizmente. Quantas pessoas que eu falei para você nesses 21 anos, quantas pessoas que a gente ganhou para Jesus? E infelizmente também teve algumas pessoas que conheceram Jesus na igreja, mudaram de vida na igreja e saíram da igreja falando mal da igreja. Pensou? Essa é a maior falta de gratidão que existe. A pessoa, veja, ela não é obrigada a ficar onde ela não quer, mas a pior coisa que tem é cuspir no prato que comeu. Porque enquanto estava no mundo, a pessoa estava perdida e podia morrer para o inferno. Alguém de nós foi lá, evangelizou, ou então a porta estava aberta, a pessoa entrou, ouviu a palavra. No primeiro momento foi aquela alegria, o primeiro amor, né? E de repente, depois de um tempo, vai saber o que acontece com a pessoa. Ela cria um ódio, ela cria uma repulsa pelas coisas da igreja que ela se converteu. E acaba retrocedendo de uma tal maneira, que ela começa a falar mal da onde ela conheceu Jesus. Repito, ela não precisa concordar. Por isso tem muitos ministérios por aí, né? Cada um tem uma direção de Deus, um trabalho para fazer. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum é pior do que o outro. Cada um tem só a sua função. Só que a pior coisa que tem é ingratidão.
E quando você vê uma pessoa amarga, falando mal, sai de perto, não fica perto. Essas pessoas não sabem a maldição que elas estão criando para si mesmas. Porque tentar desanimar alguém da fé é o trabalho de Satanás, não o trabalho de um crente. E aquela pessoa que se diz crente tenta desanimar o outro. Coisa horrorosa, né? É uma verdadeira canalice. Canalice. Se fosse só ser humano, seria uma calhanice. Mas é demoníaco, porque tem um demônio por trás. Então, não retroceda. A tua fé tem recompensa. E como nós acabamos de ler ali agora, vamos ler de novo? Versículo 37, olha aí. Com efeito, desculpe, o 36, perdão, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alcanceis ou tomar posse da promessa. Vamos ler o 37. Porque ainda, dentro de o quê? Pouco tempo ou muito tempo? Fala, pouco tempo. Aquele que vem, virá, e não tardará. Olha para cá. Eu falei para você, essa carta aos Hebreus, gente, ela foi escrita mais ou menos aí no ano 60 e pouco depois de Cristo. Antes do ano 70. Antes do ano 70 ela foi. Quer dizer, vamos arredondar a conta. 2000 anos, um pouco menos do que isso. Mas vamos arredondar para 2000. Há 2000 anos o Espírito Santo estava dizendo que aquele que vem é Jesus, viu? Fala ali, aquele que vem virá. E não tardará, não vai demorar. É Jesus. Se há 2000 anos já estava perto, imagina hoje, criatura. Imagina hoje. Deus, Ele nos ama tanto que Ele não quer perder nenhum de nós. Só que a gente não sabe a hora que Ele vai voltar. Pode ser que Ele volte daqui a pouco, amanhã, daqui a 1 hora, no meio do culto. Pode ser que Ele demore 10 anos, 20 anos, eu não sei. Não tem como eu falar, porque eu não quero ser um falso profeta, falar o que a Bíblia não fala, né? Mas eu sei que Ele volta, porque Ele prometeu. Agora, veja, a hora que Ele voltar, eu vou ter o céu. Mas enquanto Ele não volta, eu quero ter uma vida nessa terra agradando a Deus e tendo a minha recompensa. Amém, pessoal? Tendo a minha recompensa. Ele prometeu. A recompensa que Ele prometeu. Não é a que Ele não prometeu. Ele prometeu. E o que Ele prometeu? Vida com abundância. Ele prometeu saúde, porque pelas feridas de Jesus fomos sarados. Ele prometeu vitória em todas as situações. Ele prometeu a nossa prosperidade, o nosso sustento, a nossa força, a nossa alegria. Ele prometeu sim, uma vida diferente nessa terra. Repito, não sem luta, mas uma vida com vitória em todas as lutas. Amém? Diga, eu creio. Leia comigo o versículo de número 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Diga, o justo viverá pela fé. Você aceitou Jesus, sim ou não? Sabe o que a Bíblia fala? Que você que aceitou Jesus é justo. A Bíblia fala, você é justo, diante aos olhos de Deus você é justo. Não porque você é perfeito, mas porque Jesus é o teu Senhor. Você está em Cristo, Jesus é justo. Você está nele, você é justo. O justo vai viver de que jeito? Fala, pela fé. Olha para cá. Você viu o que ele falou? Olha, Jesus não demora para voltar, hein? Mas o justo vai viver. Quando ele fala viver, quer dizer nessa terra. Porque no céu não precisa de fé para viver. No céu está no céu, já acabou. Acabou, não pode falar, né? É o começo de uma nova etapa. Mas no céu acabou as lutas que tem aqui. Aqui precisamos viver pela fé. Por isso que ele fala, olha, Jesus vai voltar, mas enquanto ele não volta, viva pela fé. Viva na confiança na palavra de Deus. Viva no que Ele prometeu. Não desanima, não desista. É quase como se Deus estivesse suplicando. Olha para você ver. O Criador suplicar alguma coisa para nós. Isso que é amor, né? Porque o Paulo fala isso em outra carta. Ele fala assim, quase como Deus suplicasse para que a gente permanecesse na fé. Como se Deus falasse, eu te amo tanto, 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 que eu não quero te perder, de jeito nenhum. Mas você precisa fazer a tua parte. Viva pela fé na palavra de Deus. Ele falou, meu justo viverá pela fé. Só que e se não viver pela fé? Vamos ver. Vamos ler o 38 de novo? Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, quer dizer, se voltar atrás, nele
não se compraz a minha alma. Olha para cá. O que Deus quer dizer com isso? Se retroceder, se essa pessoa retroceder, a minha alma não vai ter prazer nessa vida. O que significa ele dizer? Pastor, quer dizer que ele vai me condenar para o inferno? Ele vai me castigar? Ele vai apontar o dedo e mandar um raio na minha cabeça? Não. Deus não faz essas coisas. Mas também Deus não pode te ajudar como Ele gostaria. O que Deus fala? Ele está falando assim, ó, nessa pessoa que retrocede, eu não tenho prazer, eu não estou feliz com essa pessoa. Mas olha que interessante, olha a grandeza de Deus. Presta atenção, presta atenção. Pode falar. Olha só, olha a grandeza de Deus. Tem gente que lê isso aqui, acha que Deus vai mandar uma maldição para a pessoa. Vou acabar com você, agora você vai ver comigo, vai retroceder, agora eu vou te... Não, por que Deus vai fazer isso? Pastor, mas por que Ele fala que não tem prazer na pessoa que retrocede? Vamos colocar de uma outra maneira. Eu não estou feliz com você agindo assim. Por quê? Porque se você continuar agindo assim, você vai morrer. Eu não quero que você morra. Se você continuar agindo assim, errado, você vai se acidentar. E se você ficar com a perna quebrada, se você ficar prejudicado fisicamente, eu vou sofrer, porque eu te amo. Entendeu? Eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso para você, Ele não vai fazer nada disso, tá? Nem matar, né? Mas Ele não pode te proteger. Ele não pode te proteger. É como se ele falasse assim, ó, se eu ver você numa cama doente, você pensa que eu vou ficar feliz? Eu vou sofrer junto com você. Não é assim, gente? Gente, quando a gente vê as pessoas, principalmente aquelas que a gente ama, numa cama com câncer, por exemplo, ou com uma doença, com AVC, por exemplo, você se sente bem? Você gosta de ver aquela pessoa doente? Dependendo do grau de amor que você tem para a pessoa, parece que você está sofrendo junto. Você não está com o problema que ela está, mas você não fica feliz de ver a pessoa assim. Você não fica feliz. Você fica até entristecido, porque às vezes você quer até ajudar e nem tem muito o que fazer. Então você não fica feliz pelo sofrimento da pessoa, não porque você foi ofendido. Deus é assim. Quando Ele fala, eu não estou feliz com essa pessoa, por quê? Porque ela está sofrendo e eu estou sofrendo também. A gente não quer ver sofrer quem a gente ama. É ou não é? Sim ou não, gente? Então, agrade ao teu Pai Celeste. Se você já está firme na fé, fique mais ainda. Se você não está, volte a ser firme como era. Se você nem aceitou Jesus, pode ser que tenha alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, né? Entregue a sua vida para Jesus hoje. É só falar Senhor Jesus, acabou. Não precisa mais nada. É falar Senhor Jesus e querer, né? Viver para Ele, né? Não é falar por falar. Chamar de Senhor quer dizer aquele que manda em mim agora, né? E eu vou te buscar, eu vou te servir, aquela coisa. Então se você falar Senhor Jesus, a partir de hoje eu entrego a minha vida para o Senhor, acabou. Você recebeu a salvação e começa uma nova etapa de vida. Mas Ele fala, olha, o justo viverá pela fé. Ou seja, não importa a luta que você esteja passando, viva pela fé. Quem vive pela fé pode ter a luta que for, mas a pessoa sempre vai olhar para aquela luta com confiança. Maior é o que está em mim do que essa luta aí. Maior é o que está em mim do que esse demônio que está tentando me derrubar. Maior é o que está em mim do que essa doença que surgiu. Maior é o que está em mim do que qualquer crise financeira. Maior é o que está em mim do que esse demônio tentando destruir o casamento. Maior é o que está em mim do que esse cão desgraçado que está no filho fazendo usar droga. Maior é o que está em mim, se você é mulher, do que esse demônio que está no meu marido, fazendo ele ser um escravo desgraçado da droga. Ele não é um desgraçado por si só. Ele está desgraçado por causa da droga. É diferente, tá? Então você vai dizer, eu vou orar por ele, vou buscar, ele vai ser liberto. Esse demônio não vai roubar de mim o meu esposo. Ou, se você é o marido, né? Você vai dizer, esse demônio que está na minha esposa, tornando ela uma pessoa destruída, ele não vai vencer, porque maior é o que está em mim do que esse demônio que está tentando amarrar ela aí. Gente, quem vive pela fé, vive assim. Quem vive pela fé, você nunca vai ver a pessoa murmurando e reclamando de nada. De nada. Você não vai ver a pessoa, porque muitas pessoas falam positivamente perto da gente, né? Perto do pastor, mas longe. Você vai pegar a conversa da pessoa, parece gente do mundo conversando.
Muitos crentes, parece gente do mundo conversando. É sempre nhenhenhê, nhenhenhê, a coisa está feia, a situação está difícil. O que você pensa? Luta tem, precisa falar dela. Por que você não fala das vitórias? Por que você não fala maior que está em mim do que aquele que está no mundo? Por que você não fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é viver pela fé e praticar isso, e crer nisso, pensar assim, agir assim. É o que está dizendo ali. Vamos para encerrar essa parte aqui. Leia comigo aí. Então ele falou, né? Vamos ler o 38 de novo? Vamos ler juntos? Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém? Agora vamos ler juntinhos agora, nós todos, vai. O versículo 39, bem devagar, vai. 1, 2, 3, vai. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha o que ele fala, gente. É o Espírito Santo dizendo: gente, vocês não são dos que retrocedem, vocês não são dos que voltam para trás. E é o Espírito Santo dizendo a mesma coisa hoje. Veja-se assim, eu não posso retroceder para a perdição, ele fala. Ali perdição em todos os sentidos, viu? É doença, é miséria, é destruição sentimental, inclusive a perda da vida eterna. Então fala assim, eu não posso perder o que Deus me prometeu. Eu não vou perder minha salvação. O diabo está me tentando, mas vou repreender ele aí. Eu não vou cair nessa armadilha, não. Eu vou viver para Deus agora. E vou fazer a vontade dele, vou perseverar. E aí então, você vai ser dos que não retrocedem, dos que têm fé para conservação. Olha, conservação quer dizer, você vai manter a promessa de Deus viva na sua vida, até que você possa ver isso tudo consumado. Amém? Só para a gente poder encerrar, pega a sua Bíblia, volta um pouco no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, por favor. Lembra que eu falei para você? Que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, falando com a gente. Olha, ele está em você aí dentro. Ele te trouxe aqui. Você queria vir por causa dele. Você está aqui hoje porque ele permitiu que você estivesse. Ele está falando com você. Está falando com você. Ele quer o teu bem. Ele quer o teu melhor. O Espírito Santo quer você vencendo em todo momento. Não importa a situação que você esteja. Existe uma palavra chamada arrependimento, gente. O que é arrependimento? É você olhar para trás e ver o que estava fazendo e mudar de atitude. Arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, né? O que é o remorso? O remorso é quando a pessoa fica chateada com o erro. Ela até chora. Eu errei. Ai, Deus me perdoa. Eu fiz errado. Aquela choradeira, né? Fica triste, fica chateado, fica com vergonha. Mas dali a pouco está fazendo tudo de novo. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. É um sentimento que engana. O que é o verdadeiro arrependimento? É mudança de atitude. Atitude. Quando você muda o comportamento, isso é arrependimento. Então, como é que você está? Está caído, desanimado, você está entristecido pelos problemas da vida, você se deixou levar. Então está na hora de você falar, se você tiver, né? Veja, não estou dizendo que você esteja, mas se tiver, na tua oração você pode falar assim: Senhor, me perdoe, eu estou arrependido de ter me deixado levar por pessoas, ou por dificuldades, por situações. Me perdoe por ficar resmungando, murmurando, desanimado, abatido. Me perdoe, Senhor. Ouvindo a palavra, eu reconheço o meu erro. Tem misericórdia de mim, me perdoa. Se eu não ouvisse a palavra, eu não ia perceber. Mas agora eu estou ouvindo a palavra, eu estou entendendo o meu ponto onde eu estou errando. Então me perdoa por ter agido assim. Então, a partir de então, muda. Diga para o Senhor, eu não vou mais ficar desanimado, eu não vou retroceder mais, eu vou viver pela fé. Eu sei que eu tenho lutas pela frente, mas em todas elas, como eu vi na palavra, o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, quem que vai me vencer? Como Deus diz, né? Se Deus é por nós, em todas as coisas somos mais que... Está na Bíblia, não estou inventando nada, está na Bíblia.
É palavra de Deus, né? Agora, olha só. Aqui, nesse texto que vamos ler, rapidinho para encerrar. Nós vemos um crente que já tinha o Espírito Santo dentro dele, um crente no Senhor Jesus, havia sido batizado nas águas. Tivemos batismo aqui domingo passado, né? Que bênção que foi, né? 24 pessoas passaram pelas águas, foi uma bênção, né? 24 pessoas aí tomando atitude de fé no Senhor Jesus Cristo. Mas, voltando no assunto, estava lá um crente. Como é que esse crente estava? Ele estava na vitória? Ele estava no auge da bênção? Ele estava numa vida vitoriosa? Ele estava na fé? Não estava. Estava pelo contrário. Vamos ver o quadro aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Diz a Bíblia: passando Pedro por toda parte, desceu também quando fala santo aqui, não é imagem de escultura não, tá? Santo aqui são as pessoas, os crentes. Os crentes na Bíblia são chamados de santos. Presta atenção, estou falando aqui, não lê não, que você não vai entender. Santo não é uma pessoa perfeita, santo é uma pessoa separada. A palavra santo quer dizer separado, santificado, é separado. Nós aceitamos Jesus, fomos separados do mundo, tá bom? Fomos separados, não ficamos perfeitos, ficamos santos, é diferente o significado, tá bom? Quando fala santo aqui, era uma comunidade de crentes que havia ali, um grupo de crentes que morava naquele lugar. Vamos ler de novo. 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali, na comunidade, né, certo homem chamado Enéas. Olha a situação dele, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Olha para cá, por favor. Esse não é o projeto original de Deus? Nossa, para ser curado, sim, mas tem que ter a parte da fé da pessoa. A pessoa pode ser um crente, não quer dizer que a pessoa estava no pecado, não quer dizer que a pessoa ia para o inferno, não é nada disso, gente. Ele podia ser um crente em Cristo como Salvador, mas não era um crente em Cristo como curador, como aquele que cura. Veja, ele estava ali sofrendo, ele não sabia. Agora, você vai perguntar, por que ele ficou paralítico? A Bíblia não diz. Fazia 8 anos que ele já estava assim, mas pode ser por vários motivos. Olha, provavelmente não era algum pecado, tá? Porque se fosse, eu penso que depois Pedro diria para ele se arrepender, alguma coisa assim. Então, eu acho, a Bíblia não fala, estou especulando, tá? Mas pode ser também, a Bíblia só não relatou. Pode ser que ele estava desanimado apenas. Pode ser que ele não pecou em nada. Ele apenas se deixou levar pela perseguição, pelos problemas da vida, pelos problemas da família, pelos problemas que ele tinha particulares. Ficou tão desanimado que acabou ficando doente. A gente não sabe. Pode ser um acidente que aconteceu. A Bíblia não diz o que aconteceu. Só diz o que estava, o relato do fato ali. Ele estava paralítico já fazia 8 anos. E ele era um crente. Era um crente. Veja, de repente, pode ser o seu caso. Pode ser que você não esteja paralítico fisicamente. Mas pode ser que você esteja enfermo na alma, não no espírito, na alma. Ou seja, você está chateado com alguma coisa, está desanimado com a família, está desanimado com o casamento, está desanimado com as finanças, está desanimado com a vida. Gente, isso aí é problema. Isso aí vai amarrar a tua vida. Isso aí está retrocedendo. Tem que falar assim, não posso retroceder. Jesus me chamou para uma outra vida. Aí, o Pedro estava lá. O Pedro chegou. E quando o Pedro chegou, o Pedro nem oração ele fez. Nem oração. O Pedro não fez uma corrente de oração. Gente, vamos dar as mãos aqui orar. Não, nem isso precisou fazer. Vamos ungir com óleo, dar um balde de óleo lá. Não fez isso também. Poderia ter feito, mas não foi isso que o Espírito Santo dirigiu. Pedro simplesmente chegou e falou a palavra do Espírito Santo. Agora no começo da reunião eu falei, né? O Espírito Santo fala com a gente, ele está dentro de nós, ele fala pela palavra, e ele fala para quê? Para que a gente pegue essa palavra e mude o rumo da nossa vida. Então, está retrocedendo? Então você ouve a voz do Espírito Santo pela palavra e vai dizer, opa, deixa eu mudar o meu curso aqui. Se eu continuar nesse desânimo, eu vou para o inferno, eu não quero ir, além de sofrer nessa terra, né? É o contrário, eu quero ir para o céu e vencendo nessa terra, e quando chegar meu final aqui, eu vou para o céu, que é o melhor de tudo. O Pedro chega e fala simplesmente a palavra do Espírito Santo para Enéas. Olha o que ele falou. Leia. 34.
Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Olha para cá, presta atenção. Sabe o que Pedro falou para Enéas? Quando ele disse, Jesus Cristo te cura, ele estava citando o texto lá de Êxodo 15, 26, que fala assim, ó: eu sou o Senhor que te sara. Amém, pessoal? Fala comigo. Jesus, o Senhor Jesus é o Senhor que me sara. O Senhor que sarou a Enéas é o Senhor que me sara. Veja, no Antigo Testamento não havia a revelação de Jesus ainda. Então por isso que falou, o Senhor é aquele que me sara, eu sou o Senhor que te sara. Depois da revelação, Pedro sabia que o Senhor que sara é Jesus. Então ele chega para o Enéas esticado na cama e fala assim: Enéas, Jesus Cristo te sara, te cura, levanta, arruma a tua cama e anda. Gente, falar para um paralítico fazer isso não é fácil não, né? Só que aquilo já estava no... Veja, já que Enéas era um crente, ele também tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo confirmou. É como se o Espírito Santo falasse assim para ele: o que você está fazendo nessa cama até hoje, Enéas? Não foi para isso que eu te chamei. Você desanimou, você ficou chateado com as coisas da vida, ficou chateado com pessoas, ficou chateado com um, com o outro, ficou com medo das doenças, ficou com medo de perder alguma coisa. Olha o que deu, Enéas. Olha como é que você ficou. Está na hora de você levantar, Enéas. Eu estou aqui para te confirmar, eu estou aqui para te ajudar. E a Bíblia diz que na mesma hora o Enéas tomou uma posição. Ele se levantou, talvez ali no início, tateando, segurando aqui, pegando a perna, jogando para fora da cama, mas ele fez, e quando veio ele estava de pé. É a mesma coisa que o Espírito Santo está falando aqui. Filho, Jesus Cristo te sara, te cura, Ele te fortalece, Ele te abençoa, Ele te capacita. Levanta, para de ficar prostrado nesse desânimo infernal, para de ficar prostrado nesse conformismo desgraçado aí, conformismo com as coisas da vida. É assim mesmo, não é assim, não é assim. Imagina a tristeza do Espírito Santo dentro de você, dizendo assim: eu, o Deus do impossível, que te criei, que te chamei, que posso fazer o impossível, estou dentro de você, mas você não liga para mim, não dá bola para mim. Você dá bola porque seus amigos falam, você dá bola porque os crentes caídos falam, você dá bola porque o diabo mostra para você, e a palavra deles não vale nada. Mas a minha palavra que vale, você não dá bola, você não leva em conta, você não acredita, não pratica. Imagina o Espírito Santo falando isso. Talvez não desse jeito que eu estou agitado aqui, né? Mas talvez mansamente falando: ah, meu filho, a minha palavra é que muda a tua vida, e nela você não dá crédito, para ela você não dá crédito. Para a palavra do teu amigo que fala mal da igreja, você escuta. Para a palavra do vizinho lá que ofende você fica magoado, você escuta. Para a palavra do teu colega de serviço que critica a tua fé, você escuta. A palavra do médico que falou que não tem jeito, você escuta. Mas para mim, que é a verdadeira vida, você não dá bola. Quando que você vai começar a acreditar no que eu estou falando para você? Se você reagir, muda a tua história. Se você parar de retroceder e voltar a andar para frente, muda a tua história. Ele está perguntando. A tua resposta tem que ser: agora. Demorou, vamos dizer assim, né? Melhor dizendo, demorou não, demorei, né? Demorei para cair a ficha, né? Demorei para escutar isso. Eu vou começar a agir assim. E nessa sua fé, Deus vai mudar a tua história. Você crê? Sim ou não? Então levanta as duas mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo: Pai Celestial, o Senhor é o meu Deus de maravilhas, o Deus de Enéas, o Deus que levantou aquele homem, porque ele creu na tua palavra. Eu também creio, Senhor, e a partir de hoje, a minha vida não vai retroceder, nunca mais. Pelo contrário, ela vai andar para frente, agradando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, perseverando na tua palavra, fazendo a tua vontade e tomando posse de todas as bênçãos que o Senhor me prometeu. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não mudou o teu amor por mim, não mudou nada. Portanto, eu te agradeço por isso e recebo pela fé a força que eu preciso, o milagre que eu preciso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus.